Olá, boa noite, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre vínculos e vitalidades, como as relações afetam o corpo e a mente. E hoje o convidado é Ricardo, uma pessoa maravilhosa que estudou comigo a metodologia, né? Ele estava na formação da HQI comigo. E assim, é um prazer ter ele aqui para a gente estar conversando sobre como as relações afetam o corpo e a mente. E eu vou chamar o Ricardo. A gente conversar um pouco. Conseguir. Ricardo, você... só um minutinho que o Ricardo está entrando. Ricardo, você conseguiu? Gente, só um minutinho, tá? Ricardo, me manda a solicitação, por gentileza, que eu não estou conseguindo aqui adicionar. Vai ser uma conversa, assim, importantíssima, gente, muito importante. E nós vamos falar, o Ricardo está entrando. Entrando aqui pela tela. Olá, Ricardo. Boa noite. Boa noite, mas nós não estamos te vendo. Não estão me vendo? Não. Tentar ver um pouquinho, entrar de novo, era. Isso, sai e entra novamente, que vai dar certo. E assim, as nossas relações, gente, interferem literalmente no corpo, na mente. E às vezes a gente não percebe o quanto essas relações elas vêm interferindo e aonde inicia, né? Inicia lá na infância e aí a gente vai começando a criar uma crença sobre os relacionamentos e vamos trazendo para a vida adulta. E eu vi uma frase que é literalmente assim, é isso, eu levei para mim, né? Toda a falta de resultado tem uma espera nas relações. E que faz muito sentido. Isso aí, cadê? O Elton fala constantemente sobre todo momento, né? Todas as vezes que a gente tem uma falta no resultado, existe uma espera na relação. Qual a relação que você está esperando, né? E é muito importante observar as relações, porque às vezes a gente vai vivendo, vai levando a vida, né? Sem realmente observar como estão as relações, o que está acontecendo, se realmente é saudável, se não é, quais sentimentos está ali envolvido, e a gente vai adoecendo, porque a gente vai trazendo essas informações, e quando ela transborda, ela vai afetar tanto a parte mental quanto a parte emocional. Estou aguardando
aguardando um pouquinho aqui o Ricardo. Gente, é tão interessante que o Ricardo estudou comigo no curso de formação da metodologia HQI. Gente, era muito interessante. E lá no curso a gente tinha um grupo onde a gente fazia estudos, sabe? Estudo de caso, aprofundava e ele era do meu grupo. E assim, o quanto ele faz parte, né, de todo esse processo de conquistas também aqui dessa metodologia que é maravilhosa e a gente vai passar um pouquinho para vocês. Ele não entrou ainda. Ricardo, sempre. Então, fica aqui para a gente conseguir conversar um pouquinho com o Ricardo e para vocês aprofundar um pouquinho mais sobre o quanto é importante sair do piloto automático e realmente dar mais atenção aí para todos esses sentimentos que vem envolver, que se envolve, né, nessas relações aí. Gente, é muito importante observar as relações, muito importante. Às vezes a gente não dá importância e afeta literalmente tanto o corpo, quanto a mente, quanto as partes, quanto as emoções. E é muito importante observar, tá? Se o Ricardo não entrar, vou falar um pouquinho aqui para você sobre dependência emocional. Estou aguardando ele entrar, tá? É um convidado muito especial, muito especial. Deixa eu ver se ele está conseguindo entrar aqui, gente. Só um minutinho. Ricardo, sinaliza se você está conseguindo entrar, se você não conseguiu entrar, para a gente dar, ou fazer, iniciar novamente, por gentileza. Só um minutinho, gente. Chegamos, Mayara? Chegou, mas chegou sem imagem. Gente, está dando... a imagem do Ricardo tá ok? Como que tá aí? Por gentileza. Eu tô te vendo bem, Mineirinha. Agora você, eu não sei se você tá me vendo. Nada tiver não, mas se tiver tudo ok aqui, tá tudo certo. Caiu a internet aqui. Peço desculpa a você, ao seu público e aos internautas que estão me assistindo. Prazer e saudades em revê-la, essa grande profissional Mayara. Tudo bem, Mar? Eu tô ótima. E você, Ricardo, como você está? Também, graças a Deus, saudades de vocês, de todos os nossos formandos, de todos os nossos terapeutas, né? Muitas saudades. E é sempre acompanhando seu sucesso profissional aí também, né? Acompanhando aí a sua altivez, todo o seu processo aí de instrução. Fico muito feliz por você, viu, minha amiga? Uau, Ricardo, e assim, né? Só você para falar também o quanto evoluiu, né? Porque antes, no grupo lá, pessoal, era bem assim. Ficávamos um grupo, né? E nesse grupo, a gente sempre no final no mês, a gente se encontrava pessoalmente e a gente passava o final de semana juntos, né? Era E uma maravilha. Pena foi a pandemia, né? Pena foi a pandemia, mas também foi também uma experiência maravilhosa a pandemia para a gente entrar nesse universo online, né? exatamente, exatamente. E era interessante porque
A gente tinha que colocar pontos ali, não era como crítica, mas era como um ponto para a gente começar a trabalhar, né? O que, que a gente precisava melhorar, o que, que o outro via na gente que a gente precisava melhorar. E todos viravam para mim e falavam bem assim, Maíra, você não está falando, seu tom de voz, eu não estou te ouvindo. E eu sempre me esbarrei com essas pontuações, né, Ricardo, com relação ao grupo. E agora eu estou falando, né? O HQI já deu o resultado aí. Maíra, se eu fosse falar, você está um grilo falante. Que Maravilha. bacana. Maravilha de ver sua expressão facial. Ó, fantástica. Parabéns, viu? Uau, gratidão, Ricardo. E assim, vocês fazem parte, né, dessa caminhada, dessa conquista, e essa conversa é muito importante, né, para a gente entender como as relações afetam o nosso corpo, a nossa mente, trazer uma conversa aqui e um entendimento, um esclarecimento para todos que estão nos assistindo, né, de mostrar o quanto as nossas relações influenciam, né, no nosso corpo, na nossa mente, nas conquistas, e realmente trazer essa informação clara, né, e transparente aí, e também trazer como pode resolver, como as pessoas podem estar resolvendo toda essa situação, não é mesmo, Ricardo? Sim, Mayara, boa noite a todos os internautas, a todos os mineirinhos, paulistas e todo o Brasil, né? E quando a gente fala de vínculo, né, a gente realmente está falando de relacionamentos, né? E relacionamentos, a gente sabe que é viver na comunicação e na nossa visão informal da consciência são trocas de informações. Portanto, se relacionar, né, é uma dádiva do ser humano. O ser humano não foi feito para viver sozinho, o ser humano não foi feito para ser ermitão. Porque a essência do ser humano, corpo, alma e espírito, é o amor, né? É se relacionar. Tanto é que o amor tem várias etapas, né? O amor eros, que nos atrai, o amor filia da amizade, o amor ágape, que é o dom total. Então, esses vínculos afetivos, eles são construídos quando nós nos aproximamos do outro, quando nós observamos. A questão é aquilo que nós, né, Mayara, trazemos dentro de nós e o que nós esperamos do outro e o que nós observamos no outro. E aí começa, no relacionamento, pode ser as trocas que deveriam ser positivas ou alegres, né, ou negativas, e às vezes essas trocas não manifestam algo que deveria preencher o meu eu, né? E nesse momento é que acontece a coisa mais maravilhosa. A gente precisa aprender a conviver com o outro. Mas como é que eu convivo se as minhas informações, ou seja, os meus sentimentos, não estão batendo com o outro? Essa é o X da questão que nós vamos falar nessa noite, né, Mayara? Isso aí, nós vamos falar muito sobre essas expectativas, né, Ricardo, que a gente gera no outro e que será que realmente o outro tem a capacidade ou até mesmo pode estar entregando aquilo que a gente quer? Às vezes a gente quer tanto do outro, e às vezes o outro não está preparado para entregar aquilo que a gente deseja ou que a gente quer, né, cara? Ricardo, você se apresentou, eu acho que você não falou um pouquinho de você, não. Nós já Eu entramos peguei assim. você Você podia falando falar de um mim, mas eu pouquinho. deixo aí que eu me apresento, né? Então, Ricardo De Lázari, psicanalista, terapeuta informacional, formado pelo Instituto Quantum HQI, e hoje eu mais ministro a terapia informacional do que a psicanálise, porque respeitando todas as outras dimensões, formas, todos os outros estudos, a visão informacional da consciência veio trazer luz a tudo aquilo que nós já estudamos, vivenciamos, a todos os estudos psíquicos, intelectuais, e eles dão essa luz sobre tudo aquilo que já vivenciamos, né? Então é um aspecto inicial e fundamental que a visão da consciência, da visão informacional da consciência nos traz, né, Mayra? E é um prazer Isso. estar com vocês aqui. Uau.
Ricardo, o que que você, no seu ponto de vista, nos estudos, com relação a todos os seus clientes que chegam até você, fala um pouquinho sobre essas esperas, né, do outro, a expectativa do outro, por exemplo, eu na expectativa do outro, tanto que interfere aí, no corpo, na mente, quanto que isso influencia? E às vezes nós não percebemos e achamos que realmente tudo é normal, natural. Eu vou começar dando um exemplo, Mayara, porque às vezes são perguntas significativas para a gente entrar num conhecimento amplo. Às vezes uma pessoa pergunta, Ricardo, como uma raiz de uma árvore, de um pai e uma mãe bons, às vezes pode ter 5 filhos. Um médico, um dentista, um padre, um pastor e outro bandido. E aí a gente vai dizer, é o olhar do observador. Quando a gente estuda a visão informacional da consciência, a gente vai aprender muito também com a física quântica esse olhar do observador. E muitas vezes essa pessoa que teve o lado negativo, vamos dizer assim, por ser bandido, ele pode ter olhado naquele momento as situações dos pais como na escassez, em conflitos familiares, e na observação ele coletou aquela informação, ou seja, aquela informação coletada vai formar para ele um núcleo de pensamento, de crenças e condicionamentos, que a partir daquele momento ele vai começar a vivenciar essas expectativas negativas nele e em outras pessoas, porque ele acolheu, infelizmente, de uma forma, uma observância errada, e vai começar a levar para a vida. E aí vai começar os seus conflitos iniciais. Bom, se já começamos inicialmente com alguns conflitos, vamos pegar lá uma rejeição, já no útero da mãe, eu venho para o mundo com esse sentimento. E aí minha expectativa é o quê? O que eu possa ser, muitas vezes, acolhido. A minha carência na rejeição, eu vou esperar que a expectativa do outro sempre for de me agradar, sempre for de me aceitar, sempre for de me acolher. Então, será uma relação pobre. Isso é uma coisa, Mayara, que todo mundo que está aqui nos ouvindo tem que ter um discernimento que, num relacionamento, lógico, entre marido e mulher tem que haver uma troca saudável, mas na maior parte, perdão, mas na maior parte dos relacionamentos que convivem, porque relacionamento nós estamos falando pai, mãe, mulher, filhos, trabalho, a maior parte do relacionamento, eu pergunto a você que está aí ao outro lado da câmera, é preferível você ser rico ou pobre? Rico é quem dá, pobre é quem pede. Se no relacionamento você só pede, se você é só pobre, você vai ficar condicionado a ser escravo do outro, ou seja, você vai ser mendigante sempre do amor do outro. Então é possível, Ricardo, mas é possível viver uma felicidade onde as pessoas às vezes não cultivam só um excesso de amor? Não estou dizendo isso. A alma deve haver uma troca saudável. Mas quando eu começo a me preparar para viver uma vida com abundância de riqueza, de amor para dar, eu vou ter muito mais um equilíbrio de não ficar esperando sempre essa troca. Portanto, a gente tem que aprimorar nos relacionamentos, mas buscar a abundância de compreender, de dar. Mas isso é uma necessidade de trabalhar, né, Maria? Esse é um trabalho que nós temos, não só como visão informal da consciência, mas como homens, seres humanos pensantes, né? Trabalhar e você é aquilo que pensa. Como eu estou vivendo? Fazer essa conotação interior. Por que a minha expectativa é que o outro só me ame? Por que a expectativa é que o outro só me agrade? Por que eu preciso só ser acolhido pelo outro? Qual é o meu papel? Qual é o meu incômodo com o outro? Então, eu trabalhando nesse incômodo, eu vou estar olhando no meu próprio espelho. Muitas vezes o relacionamento nasce em ser meu próprio espelho. Nós vemos, às vezes, né, Maíra, deixou um tópico para você, nesses relacionamentos onde que duas pessoas entram como controladores. Né? O que são controladores? Pessoas que viveram repressões pelos pais ou mimos excessivos. E muitas vezes o que acontece numa relação entre controladores, os dois
vão querer exercer uma, vamos dizer assim, uma determinada ação sobre o outro. Então vai faltar o diálogo, querer ouvir. É por isso que você vai ver aquele relacionamento que pessoas gritam, somente gritam. Por quê? Porque não querem escutar. Querem impor sua condição, seus sentimentos. Por isso que nós temos que trabalhar sempre o eu interior. Porque você não à espera será constante, você será escravo sempre do outro. Porque você sempre se estará se julgando, se subjulgando, trazendo as frustrações ilimitadas, né, Maíra? Sim, e é tão importante isso, né? Olhar para essa situação, porque muitas vezes a gente entra dentro de um relacionamento e acaba falando que o outro fez, que o outro não sei o quê, que o outro não, né? E como você falou, quando a gente se coloca em uma relação, né? A gente se coloca num espelho, o outro reflete aquilo que nós somos. Então, por que que eu estou atraindo essa pessoa? Por que que eu estou atraindo esse relacionamento? O que eu preciso trabalhar em mim, né? O que que eu preciso olhar aqui dentro, na parte incondicional, interna? Essa A gente olha muito o semana, externo, né, Ricardo? Maíra, essa semana foi uma experiência maravilhosa que eu estive trabalhando com uma mulher que teve 5 relacionamentos, né? Passou por 5, na verdade, não vamos dizer assim, foram convivências, né? Não vamos dizer que foram uniões estáveis, porque foram algumas teve uniões estáveis, algumas outras não, né? Mas foram 5 relacionamentos. E nesses 5 relacionamentos, ela sempre se sentiu infeliz, sempre se sentiu frustrada, e ela sempre buscava o quê? Esse amor incondicional somente por ela. E daí nós fomos levando ela a descobrir que tudo isso foi lá atrás, né? Na rejeição pelo pai. Então ela buscava o quê? Ser aprovada sempre pelo pai. Buscava uma figura paterna. E nós sabemos que no relacionamento entre marido e mulher, o homem só vai poder dar um amor esponsal e não paternal. Então, quando ela descobriu isso, ela pôde se equilibrar, né? Está se equilibrando e enxergando agora aquilo realmente que ela pode verdadeiramente receber. Como é importante, né, Maia? Em trabalho Sim, de relação, de convivência, é muito importante nós trabalharmos o eu, ver primeiramente o eu, quais são os meus maiores incômodos com o outro. Essa é a grande pergunta. O que o outro me incomoda? Por que o outro está mexendo comigo? Por que esses sentimentos me incomodam tanto? Esses sentimentos me incomodam tanto. Primeiro, é necessário eu e você entender que está dentro de mim. Pode estar você achando que o outro está fluindo isso, mas na verdade, primeiro está em mim e emaranhando com o outro, que nós chamamos de emaranhamento, né? As trocas informacionais. Esses são os vínculos que nós estamos dizendo. E muitas vezes, né, Maíra, nós sabemos através da informação da consciência que os acúmulos de sentimentos faz muitas vezes a gente emaranhar com outros que têm o mesmo padrão mental que nós. Você que está aí do outro lado da câmera, e Maíra já está cansada de saber disso, mas eu estou falando com você. Quantas vezes você viu relacionamentos com uma pessoa, casou-se com uma pessoa dependente químico ou alcoólatra, e depois, no novo relacionamento, ela teve um novo dependente químico ou um novo dependente alcoólatra, né? Que vai repetindo padrões. Se ela não quebrar esse padrão, ela vai sempre estar repetindo esse padrão em função do vínculo. Por isso que eu digo, é preciso primeiro eu me equilibrar muito nos relacionamentos, perdão, nos nossos sentimentos para a gente começar uma relação, né? Porque senão essa relação às vezes não vai ter o que nós chamamos de uma troca benéfica. Essa é a dificuldade de se relacionar, né, Maíra? sim, sim. Nossa, que interessante trazer esse caso, sabe? Recentemente também, essa semana, eu tive um caso que às vezes a gente fala de relação e a gente vê só realmente relação ali, né, conjugal ou essa relação mesmo que vai Entre marido e afetando. mulher só, né?
E na verdade, essa relação, gente, ela pode também afetar uma relação financeira, uma relação ali que envolve, né, o dinheiro. Essa semana eu peguei um caso de uma relação onde existiu carência, né, uma falta ali da presença do pai, e aí o pai só trazia, né, só tinha o processo de relacionamento com a filha através da pensão. E ela sentia essa falta, né? E aí, hoje ela está no desafio de ter que ir fazer o movimento dela, o trabalho dela, né? Ela tá para montar o site dela e ela não consegue ir lá realmente sentar para fazer. Quando nós começamos a buscar, existia uma espera, espera do pai, e acreditava que se ela fizesse qualquer movimento e ganhasse dinheiro, ela sairia do processo da vingança. Ela precisava vingar do pai, né? E aí essa vingança era não ganhar dinheiro, para que ele realmente desembolsasse o dinheiro para ela, né? E quantas vezes a gente vive nesse processo, né, Ricardo? Mas eu achei muito interessante o que você falou, porque justamente a visão informacional da consciência, eu não tive acompanhando todas as suas lives, mas você vê o fruto e a quantidade de padrões e principalmente de títulos e temas que nós temos a trabalhar, porque é vasto e imenso, né? A visão informacional da consciência abrange o ser humano como um todo, em todos os aspectos e em todas as visões. É como você falou, traumas de relacionamento, traumas com a matéria, e logicamente, eu vejo que o maior fim de um relacionamento, aí eu estou dizendo entre marido e mulher, é muitas vezes o material, não tanto o sentimental. Porque muitas vezes a escassez, ou esse pensamento de escassez, das incapacidades, das inferioridades, das inseguranças, esse jogo muitas vezes passa a ser uma cobrança eterna, porque às vezes nós vemos assim, que o marido tem que ser o provedor, e às vezes ele não veio com essa característica de prover, né? E vai dar muitos conflitos, porque a mulher vai esperar muito que ele seja verdadeiro provedor. Hoje já está um pouco diferente, né? Essa troca entre marido e mulher, essa troca onde a mulher, graças a Deus, saiu acabando um pouco o machismo, né? Pelo menos nós esperamos, né? Aonde a mulher tem o mesmo espaço, ocupa o mesmo espaço, mas só que o homem tem que entender também que o espaço entre os dois tem que haver essa troca verdadeira. E os conflitos nascem porque, como você disse, se ele vem trazendo esses traumas de incapacidade, inferioridades, muitas vezes ele não vai conseguir certos objetivos que a esposa estivesse esperando, né? Uma melhor, um melhor, vamos dizer assim, um melhor alto salário, um melhor padrão de vida. E para que isso seja equilibrado, né, tem que haver a necessidade desse equilíbrio da consciência por parte do homem. Então tudo isso tem que ser visto até no tempo de namoro, de relacionamento, né? Eu falo assim que a visão informacional da consciência, Maíra, nós ganharíamos muito se nós tivéssemos uma agência de namoro, né? Já começaríamos consultando, você tem gastrite, você tem só, esse aqui já tem problema com a matéria. Não vai com ele, né? Nós poderíamos montar uma agência matrimonial, né? Por saber das consciências já das pessoas. Mas é muito importante, como nós estamos dizendo assim, porque entrar no relacionamento, muitas vezes, sem conhecer o outro, é como pular num rio sem saber se tem piranha, se tem pedra, se tem galho, se vai dar pé. E, infelizmente, todo mundo hoje em dia, com essa questão de ficar e entrar, com essa questão só de paixão, depois os espinhos estão sendo grandes nos dias de hoje. E você falou dos espinhos aí, né? E é interessante observar que às vezes a gente observa esse espinho sem possibilidade de tirar esses espinhos, né, Ricardo? Porque às vezes existe possibilidade de você tirar esses espinhos, de você lapidar, de você olhar para você, de você realmente se transformar, de você observar aquilo que você precisa lapidar internamente em você. Porque às vezes a gente fica esperando muito que o outro muda, que o outro se transforma, que o outro anda. E uma das perguntas da caixinha de pergunta de ontem para hoje foi bem assim: Maíra, fazendo o curso, eu vou transformar, vou ajudar outras pessoas? E se você se transformar?
você transforma, você joga luz, você traz luz para outras pessoas, você traz possibilidades para outras pessoas. Então, às vezes, a gente fica esperando muito do outro, né? Que o outro muda, que o outro faz isso, que o outro faz aquilo, tá? E eu? O que eu estou fazendo? Aonde eu É o preciso? efeito, é o efeito borboleta que a gente sempre comentou, né, Maíra? É a ação Sim, que eu faço que vai repercutir no outro. É a questão que eu vejo em todo relacionamento. Eu acho que você também vê da mesma forma. A minha, não é, a minha maior, vamos dizer assim, eu digo aqui que o meu maior ápice de atendimento é quando eu vou atender um casal. Eu não gosto. Eu falo assim, olha, se for para atender casal, já tem que ter uma condição extra, né? Que os dois estejam aptos a ouvir. Porque senão vai haver um debate de simplesmente de um acusar o outro. E a gente vê no relacionamento aí que o outro sempre espera que o outro mude, que o problema é sempre do outro. E ela nunca está enxergando aquilo que está diante dela, porque o outro não sabe o que ele está incomodando a outra pessoa, porque o incomodado sou eu, geralmente no relacionamento. Isso é fundamental. E a gente vê muito isso no início do namoro, né? Principalmente as mulheres que são mais sentimentais, amorosas, né? Esperando que às vezes aquele menino que joga bola todo final de semana, que não importa com ela, que após uma união estável, ele vai deixar da bola por ela. Ou quem, às vezes, é mais chegado numa questão uma alcoólica, vamos dizer assim, que ele deixa o vício por ela e vai entrar nesse relacionamento e vai entender que depois ela ficasse esperando e vai esperar por muito tempo a mudança do outro. Isso não vai acontecer, né? Então é muito importante a gente já começar a visualizar o outro e entender se eu tenho, na verdade, uma alta capacidade de entender o outro, me transformar para entrar em ajudar a amar completamente o outro, mas entendendo que se o outro está aberto à mudança, é isso que nós precisamos ver em relacionamentos. Aí difere um pouco, né, Maíra? Nós estamos falando em compartilhar, né? Aí é uma escolha, eu posso escolher ou não, mas é uma questão de trabalho, onde eu preciso trabalhar com uma pessoa que incomoda com você todos os dias. Como faz? Né? Aí sim é aquele desafio meu diário de trabalhar com a minha emoção, porque eu não vou mudar o outro. Eu não posso fazer nada para que o outro mude, a não ser eu comece a trabalhar os meus sentimentos e meus incômodos com o outro para permanecer nesse trabalho. Porque senão você vai mudar de trabalho em trabalho. Aqui tem muitas pessoas que às vezes, se a gente abrir perguntas, e já mudaram de muitos empregos, não porque não gostava do emprego, mas porque não gostava de trabalhar com o patrão, não gostava de trabalhar com o funcionário A, funcionário B, e não se apercebeu que ela precisa trabalhar com esses sentimentos, né, para se adaptar em qualquer lugar. Mas, Ricardo, então você é um falso? Não, pelo contrário. Eu estou tentando atingir o equilíbrio, aonde, como se diz, eu não me sinta mais incômodo pelo outro. O outro é que carrega um problema, e não é o problema do outro. uau. Gente, é bem importante observar isso, porque é o seguinte, às vezes a gente vai vivendo repetidamente situações. E a gente fala assim, se você for parar para olhar, faz uma observação. O que está te incomodando? Qual relação que está te incomodando? Né? E observa, essa situação já aconteceu anteriormente? Vem se repetindo? Se você for parar para Mas eu acho, observar, mas eu acho coisa linda que você falou desde o começo, eu queria pegar um gancho, porque você falou que a pessoa falou, Maíra, há possível de eu se transformar isso ou transformar aquilo? Então é muito importante, gente, que analisar o seguinte: pau que nasce torto vai morrer torto. Só que nós somos uma condição diferente, nós somos humanos. Nós podemos nos transformar a qualquer momento. Só esse adendo que eu queria deixar, que eu esqueci de falar. Nós uau, não somos pau. Nós não somos pau. exatamente. E muita gente pensa que, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não vai, gente. Se você se permitir, se abrir para a transformação, as possibilidades vêm, acontece. Só de você
trazer essa percepção, não precisa nem ser só, não precisa ser com HQI, né, Ricardo? Mas se você já observar que existe algo que você precisa mudar, que você precisa transformar, tomar essa responsabilidade para você e falar, não, eu quero mudar, as possibilidades chegam, porque você está aberto a mudar. Diferente se você nem se permite, nem se abre para a mudança. E acha que o problema está no outro e não em você. Na verdade, não é que o problema está em você. É porque às vezes a gente precisa pegar responsabilidades e assumir essas responsabilidades de mudança. Né? E às vezes a gente entrega a responsabilidade somente para o outro. É o outro que é responsável, é o outro que faz, é o outro que é isso. Nossa, meu chefe é ruim, mas por que eu emaranhei com esse chefe? O que eu preciso olhar em mim? Né? Não é isso mesmo, Ricardo? Esse olhar é fantástico. A primeira descoberta, tem alguns clientes, né? E eu preciso, às vezes, pedir para que eles se olhem no espelho, né? E, às vezes, Maíra, uma coisa muito importante que eu peço, pergunte para os seus amigos, verdadeiros amigos, que eles falem quem é você. Mas que você esteja aberto a escutar verdadeiramente o que eles pensam de você. E aí as pessoas vão se assustar. Muitas vezes o que eles pensam de nós, o que nós somos. Aí nós vamos começar a ver verdadeiramente quais são meus padrões mentais, quais são minhas personalidades. E é como você falou, eu estou passando aqui, peço desculpa a todos aí que já militam em todas as outras terapias, que aqui eu estou dando um olhar pela visão informacional da consciência, mas o que Maíra disse, o importante é o despertar, né? Maíra, eu sei que é nutricionista, quantas pessoas chegaram, né? Viu a beleza dela, não quero ficar igual a Maíra, quero ter uma nutrição adequada. Ela já teve um despertar. Aí ela precisa por quê? Aí ela vai passar por uma ação, né? Que ação do desapego. Mas aí é que entra um pouco a visão informacional. O que que eu não estou conseguindo me desapegar, né? Por que será que eu não consigo parar de comer pouco? Por que será que eu não consigo parar de tomar um cafezinho? São as mesmas indagações, né? Tanto no relacionamento, como a questão de nutrição. Ou seja, você é aquilo que pensa, você é aquilo que come, e o princípio é essa ação. Maíra, concordo com você. Primeiro, o princípio é a ação. É estar aberto à mudança. Porque nós estamos num aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. É o que, né? Na prática do HQI, não precisa acreditar, mas precisa querer. Porque senão, quando você for fazer a prática, né? Você vai se auto-sabotar. Você vai se auto-sabotar. É como se você eliminasse e construísse de novo, eliminasse e construísse de novo. Porque você não quer sair daquela condição. E As é pessoas, diferente. Maíra, desculpe cortar, você pode continuar. Não, pode falar. Às vezes, muitos clientes perguntam, Ricardo, qual a diferença do acreditar e do querer? Às vezes eu brinco simbolicamente falando, olha, aqui está um comprimido de Doril, um Tilenol, uma Cibalena, e eu falo que ele faz 10 ações. E você vai dizer para mim, olha, eu não acredito que ele faz essas 10 ações. Eu falo para ele, mas você pode tomar esse Tilenol? Sim, posso. Falei, é assim a ação da HQI. Você não precisa acreditar, mas precisa querer fazer, que são as ações dos nossos comandos quânticos, né? E aí sentir depois a plenitude de estar saindo e se emaranhando desses padrões mentais. E nos levam a esse vínculo, às vezes, e muitas pessoas hoje são sôfregas, né? Nos relacionamentos, como nós falamos de trabalho, vida amorosa, marido e mulher, relacionamento com os filhos. E, às vezes, Maíra, questão dos filhos, que nós não abordamos muito, né? Eu lembro de um psicólogo famoso que falava, agora esqueci o nome dele, mas tudo bem, vou falar a frase dele. Ele falava que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais, né? Mais uma vez, é informações que nós estamos passando aos nossos filhos. E aí nós queremos transformar os nossos filhos. Mas se nós não transformamos, como iremos transformar, né? Se nós somos árvores, geramos essa semente, como transformar, né? Temos que
realmente, primeiro, estar transformando para depois que o nosso emaranhamento, a nossa informação passe mais correta e equilibre, né, os nossos filhos também. Porque relacionamento de pai e filhos também hoje são muito conflituosos nas questões de pai e mãe não estar amando, não dando boas informações, não nutrindo principalmente essas crianças desse amor próprio de pai e mãe, né? A gente vê muito a falta do amor paterno, a falta do amor paterno, e que vai lá na frente carregar inúmeros problemas emocionais que nós vemos nos dias de hoje. Uau, você me fez lembrar de um caso, um caso de clínico, né? Um caso de atendimento, onde a mãe virou para mim e falou bem assim, Maíra, meu filho tá só querendo ficar no celular, e além de ficar no celular, ele está muito agressivo. Eu virei para ela e falei assim, tá bom, quando isso começou? Aí ela falou assim, tem 1 ano. Quando que você começou a trabalhar fora? Tem 1 ano e alguns meses. Tá. Quando você chega do trabalho, você consegue dar atenção? Como que é? Me fala um pouquinho como que é. Eu chego do trabalho, tem muita coisa para fazer, eu faço o para casa com ele, e daqui a pouco eu já vou fazer as coisas de cozinha, de casa, né? E aí ele fica no celular. Eu falei, tá, e você fica no celular? Aí ela também assim, fico. Aí eu falei assim, tá. O que que ele tá precisando? O que que ele tá te pedindo? Na verdade, a criança ela só está pedindo atenção, ela só está pedindo segurança, carinho. Ela já passou o dia todo sem a atenção, sem carinho, sem a segurança ali do pai e da mãe que está trabalhando. E quando a criança chega, a única coisa que ela quer, que ela precisa, é ter carinho e ter segurança, se sentir segura. Senão ela Maíra, vai, pode continuar. senão ela vai pedir isso, ela vai solicitar isso. Porque é o que a criança precisa. E assim, gente, quanto carrega, a criança carrega. Eu sempre falo eu vou te passar a palavra, mas eu sempre falo do meu processo. Quando eu tinha em torno de 2 anos, minha irmã, ela passava mal e minha mãe teve que dar atenção específica para ela, porque minha mãe estava com medo de perder minha irmã. E aí eu, com 2 anos, queria o quê? A atenção da minha mãe. A única coisa que eu queria era a atenção da minha mãe. Eu não queria outra coisa, né? E ali eu criava passar mal para ver se realmente eu ia ter a mesma atenção que minha irmã estava tendo. E literalmente eu comecei a pegar esse condicionamento de adoecer para chamar a atenção das pessoas. E quantas pessoas inconscientemente acontece isso, gente? Até que eu fui através do autoconhecimento, através da ferramenta HQI, através de entender as informações, eu fui realmente eliminando essas informações até que eu não preciso adoecer para chamar a atenção. E se acontecer, eu vou falar, poxa, peraí, por que eu estou adoecendo? De quem que eu quero chamar a atenção? Qual relação que eu estou precisando olhar aqui que eu estou no processo de dependência, não é isso mesmo, Ricardo? Perfeito. Antes de eu só falar desse assunto, quando você estava falando, eu estava lembrando. Eu falei, Maíra é nutricionista. É uma pergunta que eu gostaria de perguntar para você. Quando uma mãe chega aí com uma criança para você e fala que o seu filho não come cenoura, não come beterraba, não sabe comer bons alimentos, você vê com a mãe lá com um saquinho Kellogg's ou bolacha. O que você fala para ela? A primeira coisa que eu pergunto, me fala um pouquinho sobre o seu hábito alimentar. Me conta um pouquinho como você se alimenta. Me fala um Parabéns. pouquinho da alimentação da sua família, né? Às vezes a gente coloca muito na criança, mas às vezes até que tem família, sabe, Ricardo, que tem até uma alimentação certa, assim, né? Tem alimentação saudável,
evita, e a criança ainda não consegue consumir alguns alimentos. E aí a gente vai a fundo em outros detalhes, e não pela experiência, mas pelos traumas ali que estavam envolvendo na gestação, alguma coisa assim, né? Mas, automaticamente, eu busco. Me fala um pouquinho sobre como você se alimenta, como as suas escolhas, o que você traz de experiência para os seus filhos. Eu peguei esse gancho justamente para que a nossa interação fosse essa perfeita, né? Porque veja bem, olha o exemplo, né, informacional que essa criança está recebendo. Então, é importante hoje que você está falando quais os problemas com os vínculos, e você que é pai e mãe, veja a importância do vínculo com o seu filho, quanto ele está observando você. Lógico que ele já recebeu parte de suas informações, mas ele vai continuar observando as suas informações e você está nutrindo o seu filho de suas informações. O que você passará para ele nas ações do futuro? Serão consequências, muitas vezes, das nossas observações. Lógico, ele vai ter o seu livre-arbítrio posteriormente, mas já será alguém não tão equilibrado. E, às vezes, nós temos que ter um pouco essa responsabilidade de passar boas informações, ajudar as consciências dos outros. Essa é a nossa responsabilidade também. Como se disse, nós não somos responsáveis pela mudança do outro, mas como pais, sim, somos formadores. Devemos trabalhar as boas informações para continuar, como nós dizemos, o efeito borboleta, para um mundo melhor, né? Para um amor melhor. Uau! E é tão importante, quanto mais os pais buscam o autoconhecimento, mais eles vão ter filhos que estão caminhando também nesse processo. Então, vai ser uma outra geração, né, Ricardo, diferente. Porque, às vezes, os pais não buscam o autoconhecimento, não buscam se conhecer e quer que o filho seja diferente. Completamente. O filho pode ser, vai até ser diferente se ele buscar o autoconhecimento, que ele que vai quebrar ali, né, o processo. Mas, às vezes, os pais colocam tanta responsabilidade nos filhos, achando que o problema está nos filhos. E, na verdade, não é que os problemas estão no pai, mas a responsabilidade de se conhecer mais para que se torne, para dar aquela criação para os filhos de forma diferente, experiências de forma diferente, certo? Quando você convidou esse tema, eu falei, nossa, esse tema dá 10 dias de comentar, porque temos vínculos afetivos, né? Pais, filhos, trabalho. É enorme essa questão dos vínculos, né? Vínculos no namoro, né? No relacionamento amoroso, são inúmeros. Se a gente for ver a dor de quem nos está assistindo aqui, umas vezes uma mulher que às vezes não consegue um orgasmo no relacionamento com seu marido, e ela nem pode falar isso com o outro. Você imagina quantos sentimentos ocultos que as pessoas não podem falar nos dias de hoje, né? E é uma abertura que ela está entendendo, espera um pouquinho, por que eu sofro isso? Por que eu não sou feliz? Por que eu não estou chegando nessa felicidade? Eu estou esperando que o outro me satisfaça, né? Então, a importância da gente entender a nossa dor, né? Para a gente trabalhar essa dor, não projetar que o outro mude, senão nós seremos infelizes a vida toda, esperando que, às vezes, algo venha a mudar, que o outro traga, ou alguém traga, como eu disse, o exemplo daquela mulher que estava esperando o verdadeiro príncipe cantado entrar na sua vida. Entrou 5 sapos. Encantado. Gente, é muito importante observar, ter esse olhar diferente para as relações, não só como o outro ser o meu reflexo. O que eu tenho que aprender nessa relação? Eu sempre falo com os clientes para sempre se perguntar, passou por alguma situação, se tornou um pouco, tá me incomodando essa relação, tá me incomodando essa relação no trabalho, qualquer relação, o que eu preciso aprender nessa relação? O que eu preciso olhar que eu ainda não olhei? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? O que eu preciso ver que eu ainda não vi? Quando a gente começa a perguntar, a gente começa a ir de encontro
é porque a gente está aberto e é importante para que a gente consiga mudar, a gente precisa realmente ter abertura para isso. Eu Ainda uma sempre coisa. falo. Ah, perdão, pode continuar. Eu estou Pode cortando completar. muito você. Não, porque Não, só dentro do tema, eu acho que é importante a gente dizer, porque o tema é o vínculo, né? O que ele pode afetar a nossa mente e o nosso corpo. Então, às vezes, as pessoas pensam que essas informações, vamos chamar também de sentimentos, não afetam em nada a nossa vida física. Então, quando você olha a doença, você acha que às vezes veio algo do nada, do externo. Ou às vezes só pensa que é bactéria e vírus e não entende o que está acontecendo, que células estão sendo transformadas lá dentro por causa desses sentimentos, das informações. Então, um mau relacionamento, sentimentos de abandono, sentimento de tristezas vai levar à depressão. Né? Então, às vezes a pessoa não entende porque tem uma depressão que é acúmulo de tristeza, de rejeição, né? Pessoas que, às vezes, como você falou, num relacionamento amoroso, esperando que o outro vá nutrir a escassez dela, ela vai sofrer aí variamente com seu estômago, com sua gastrite, outros, né, com dores de cabeças constantes, esperando que o outro seja mais paciente, mais amoroso, menos controlador. Então, muitos sentimentos trarão, além de problemas emocionais como ansiedade e depressão, também problemas físicos, né? Esse adendo que eu queria dizer, porque faz parte, né, do conteúdo que você diz. O que afeta o meu corpo? Por que sentimentos afetam o meu corpo? Porque a informação vai gerar energia e vai gerar matéria, né? Como eu estava dizendo, nós somos parte daquilo que pensamos também. E é importante também perceber que cada sistema existe uma direção, existe uma informação e um fato específico que a gente busca ali, sabe? E é muito importante, gente, quando a gente conhece o nosso sistema e entende sobre o que eu preciso olhar aqui. Exemplo, começou uma relação com 15 dias, eu comecei a ter uma diarreia ou uma constipação, que é o intestino preso, e eu começo a ter algo ali. Aonde eu vou procurar? No HQI, na ferramenta HQI, quando você faz o curso, você vai aprender tudo. Você vai aprender quando você tem um problema de pele, um problema de cabelo, um problema nas unhas, o que você vai buscar? Aonde você vai buscar? E aí você vai encontrar quem está envolvido ali, né? O É, problema de cabelo na... você não fale agora, porque eu não tratei ainda, viu? O problema de cabelo você não fale que eu não tratei ainda. Tudo bem, vou ficar caladinha. O processo digestório, então, todo o sistema tem um envolvimento, tem um fato, tem direções, e se torna muito mais fácil. Quando você faz o curso que você consegue mapear ali, você fala, caramba, peraí, eu tenho que olhar fatos. Quando a gente fala trauma, gente, a gente só olha traumas grandes, né? Teve uma vez que eu estava ministrando o curso, aí a pessoa falou assim, não, Maíra, eu não tenho trauma nenhum, não, o que é isso? Aí eu falei assim, tudo bem, você não tem trauma. Não, eu não tenho medo, eu não tenho sentimento, tá tudo certo. Tá bom. Aí a pessoa chegou e falou assim, Maíra, eu tô com... o intestino não funciona direito. Eu não, tem que, vamos embora colocar ele para funcionar todos os dias, porque o certo do intestino é funcionar todos os dias. Se ele não está funcionando, é porque tem algo ali mostrando que a gente precisa olhar. Não, meu intestino não funciona, não. É sempre assim, então não é normal dele não funcionar. Não, tem alguma coisa. Quando a gente foi olhar realmente ali a fundo sobre os fatos, né, que está envolvendo o processo digestório, o intestino, ele virou para mim e falou assim, caramba, eu estou passando por uma situação de dívida muito grande e essa dívida não resolve e não entra o dinheiro e o dinheiro, né? Eu falei, gente, quando a pessoa olhou, ela falou assim, Maíra, agora eu entendi, agora eu sei. E agora eu entendi o que significa, o que é. Falei, é bem assim, é a gente entender aonde está, porque às vezes a gente nega muito.
A gente nega sentimento, a gente nega a situação, a gente nega que sentiu. E quanto mais a gente nega o sentir, não senti nada não, a gente nega a cura. A gente nega o ver, né? E tudo que eu não vejo, eu não consigo curar. Se eu tenho uma ferida nas costas e eu nego essa ferida e ela tá doendo, e eu falo, não, tá tudo certo, vai chegar uma hora que ela vai manifestar de forma diferente. Então, Maíra, perdão, pode continuar. Então, dentro, fantástico, Maíra. Maíra, dentro, fantástico, porque essa é a visão informacional da consciência, né? A gente ter essa ciência, porque, como você disse, tudo está nascendo na informação, gerando energia e matéria. Então, foi essa luz que a visão informacional da consciência nos traz hoje, porque muitas vezes nós passamos a responsabilidade para o outro. Lógico, você já está doente, eu vou precisar de um médico. Lógico que eu vou precisar de um médico. Mas muitas vezes, o que eu vou fazer posteriormente depois? Eu vou ficar acreditando que sempre o outro vai me curar, que sempre o médico vai me curar, que sempre só o terapeuta vai me curar, e eu não faço nada para me autocurar. Então as pessoas precisam tomar entendimento que a cura é interior. Às vezes a gente fica só no externo, né? E como é que você vai fazer se você não eliminar os padrões mentais que você tem, suas crenças, seus condicionamentos, seus pensamentos, né? Hoje, a gente percebe, né, Maria, essa síndrome do pensamento acelerado, porque é tanta informação que as pessoas não são capazes de absorver a informação e sentir e neutralizar situações que têm a informação, mas não a formação adequada para receber tantas informações. E aí acaba se desequilibrando por completo, né? Isso é interessante muito hoje, essa parar, conscientizar. Hoje as pessoas não refletem mais, não meditam mais, não olham mais para o horizonte, para o céu, para o outro. Nós vemos o semblante das pessoas, infelizmente, né? Sempre olhando para um futuro que, na verdade, deveria se construir no aqui e no agora, mas já vê um futuro, infelizmente, negrito pelos seus sentimentos, né? Infelizmente. exatamente. Eu sempre falo, Ricardo, e quem está assistindo, que doença, adoecimento, problema de relacionamento, problema financeiro é um sinalizador. Ele só sinaliza aquilo que a gente precisa olhar internamente. E se eu conheço, se eu entendo um mapa de fatos ou situações, se torna muito mais fácil para chegar ali, para trabalhar, para eliminar, para fazer o que precisa ser feito e resolver o que precisa ser resolvido, né? Eu lembro de uma situação também rapidinho aqui, de, de um cliente que eu tenho um carinho muito grande com ele virou para mim assim, Maíra, eu tirei carteira de moto. Com uma semana, se eu não me engano, ele caiu de moto. E aí ele machucou todinho, né? Falei bem assim, tá, por que você não pode ter, né? Por que você não pode tirar? Vai em busca disso. E quais são as faltas e quais são os excessos ali que você está precisando de contato? E aí ele foi buscando. Gente, é impressionante. Como que, assim, o corpo da gente manifesta, né? A gente vai emaranhando com situações para que a gente precise resolver aquilo que está interno ali, que não está resolvido. Então, eu sempre falo que adoecimento, problema de relacionamento e problema financeiro e qualquer incômodo que você tiver é um sinalizador para mostrar onde você precisa trabalhar. Esse O mesmo grande nível. problema, eu digo assim, eu não vejo problema, mas essa ação da pessoa, primeiro, olhar para si e depois trabalhar a autocura, porque nós estamos falando assim, de uma ciência séria, mas não é um milagre. Às vezes a pessoa vai esperar que o terapeuta ou alguém autocure ela no dia, né? E é um trabalho também dela que vai levar, às vezes, sabemos que tem traumas pontuais, que tem clientes que às vezes tem um trauma com uma aranha só, a gente limpa, ela já sai feliz no dia. Quantos casos aqui que no dia a pessoa sai satisfeita? Mas há casos de décadas, né? Décadas condicionadas a temer aquela aranha, né? Então a pessoa vai precisar passar um tempo, 2 meses, 3 meses, às vezes depende do tempo dela, para que o resultado venha. Só que nós estamos falando de autocura definitiva e não mais algo paliativo, né? Aquela questão de sempre sofrer,
os mesmos padrões mentais. Então, é uma alternativa que nós temos hoje, né, para trabalhar dentro de nós e finalizarmos, irmos para uma autocura definitiva ou equilibrada, né, das nossas situações. Uma ferramenta, eu digo assim, que neste século Deus foi generoso em nos dar essa ferramenta de conhecimento, né, de Uau. compreensão. Se fosse em outras épocas que nós não entenderíamos tamanha ferramenta que nós temos na nossa mão hoje. Maravilhosa, respeitando tudo e todos os outros, né? Abre a nossa consciência, abre a nossa visão de mundo, abre a nossa visão de Deus, algo que nos remete realmente a cuidar corpo, alma e espírito. É fantástico. Uau, uau. Ai, que gostoso, né, Ricardo? Se a gente pudesse, a gente ficava aqui Dias, assim, semanas, horas e né? O horas assunto, é o que eu seguidas. falei, o assunto é grande, né? Porque você falou, afeta a vida no relacionamento entre marido e mulher, afeta a vida no namoro, afeta no trabalho, afeta a vida pais, filhos, né? E tantas outras que têm vínculo. O vínculo é diário, né? Você tem que ter vínculo diário com quem você está trabalhando, você tem que ter vínculo diário com a sua esposa, vínculo diário com seus filhos, né? Quantas coisas para serem trabalhadas, né? Para que você possa passar a conviver com melhor equilíbrio, né? Sair do emaranhamento da tristeza, dos abandonos, da solidão, porque você pode ser rica. Hoje o que a Maíra quer dizer é o seguinte: deixa de ser pobre sentimentalmente. Seja rica, doe amor, doe felicidade, trabalhe com felicidade, ame com quem você está trabalhando, ame seu próximo, porque doando você vai receber e vai ser muito mais feliz. Mas desde que você se equilibre em primeiro lugar. Tem que ter equilíbrio. A troca, eu sempre falo na troca dar e receber, tem que ter aquele equilíbrio, sabe? E que é muito importante ou se equilibrar emocionalmente, se equilibrar em todos os processos, gente. E é realmente se conhecendo. Maíra, eu digo assim, quem está disposto a olhar para si, vai escutar mais, porque nós temos dois ouvidos, vai prestar mais atenção, vai silenciar, porque vai estar entendendo a trabalhar dentro de si, né? Uau, uau. Hoje Eu sempre eu falo preciso isso. silenciar mais, que eu estou cortando muito você, viu? Tá nada, fica tranquila. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Tem dúvida? Acho que são tantas dúvidas, né? Tantas É, perguntas, né? É que o assunto exatamente. né? O assunto é. Se tiver, pode falar enquanto eu vou dando esse recadinho aqui. Ricardo, você tem algum recado? Nós estamos no finalzinho da O live. meu recado para todas as pessoas, né? Você que está assistindo agora e você que vai assistir no futuro, né? A gente está aqui no agora, mas muitas pessoas verão essa live, eu tenho certeza. E você que entrou em contato com hoje com a Maiara, a primeira vez, ou comigo, é importante que você esteja aberto a essa nova experiência da visão informacional da consciência. Olhar para dentro de si, entender que você não é pau torto. E se você for, você pode mudar, você será transformado e você tem um potencial incrível. Eu posso finalizar com uma história? Pode, por favor. Então, eu tinha um professor, amigo meu, e ele me ensinava para psicologia. Ele falava assim que na antiga Grécia, os deuses começaram a ter uma longa discussão. Como esconder o potencial do homem? Então, no Monte Olimpo, os deuses começaram a se dialogar. Onde esconderemos o potencial do homem? Teve um deus que disse, vamos esconder o potencial do homem na lua. Mas disse um deus, um dia o homem chegará até lá. Teve outro deus que disse, então vamos esconder o potencial do homem no mais fundo abismo do oceano. Mas teve um deus que disse, olha, o homem chegará um dia ao fundo desse abismo. Teve outro Deus que diz, então vamos esconder o potencial do homem nas mais longínquas montanhas da terra. E teve um Deus que disse, um homem um dia chegará até lá. Depois de uma longa reunião e de várias discussões, os deuses chegaram
a uma sequência incrível. Chegar a uma lógica totalmente inusitada. Esconder o potencial do homem dentro do próprio homem. Disserem os deuses, o homem anda tão fora de si que nunca reconhecerá dentro de si o seu potencial. Olhe dentro de si. Uau, que lindo! Você trouxe essa história, e quando eu ouvi essa história, foi com uma terapeuta, e aí ela contou essa história e assim, quanto faz sentido, né? O quanto faz sentido. Às vezes a gente procura o nosso potencial em tudo fora, e na verdade a gente não encontra porque está internamente, está na gente, né? Maíra, você tem No, uma pergunta aí. no caso de um casal, porque um deles é doente de ciúmes, por que isso acontece se nunca o outro viu nada, mas nada mesmo? Uau, você quer responder, Ricardo? Ótimo. Na verdade, se trata de uma pessoa que nós vamos dizer assim, controladora, né? A pessoa, quando ela traz essas sensações de controle, então ela quer trazer essa sensação de proteção. Ela tem medo do que vai acontecer com o outro, né? Na perspectiva de querer controlar, e ela acaba sufocando, na verdade, o outro. Por quê? Eu digo, não existe relacionamento Big Brother, né? E você tenha 300 câmeras. Mesmo que você não deu nenhum motivo ao outro, ele sempre vai ter esse medo sempre de si, né? De querer controlar, de querer ver os espaços. Na verdade, é mais um desejo de proteção. Só que ele não sabe disso. O controlar é um desejo de proteção. Onde você está, o que você está fazendo, com quem você sair, com o que você vai fazer. Na verdade, ele não está entendendo que o amor dele é um amor controlador. Ele está tendo um amor de querer cuidar de você. Só que ele não está entendendo que está sufocando você. Quer colocar mais alguma coisa, Maíra? Sim, também tem um outro processo que é o processo da inferioridade. Às vezes as pessoas acham que é tão incapaz de ter aquele relacionamento que acaba entrando no processo de controle ou entrando no processo de querer o outro perto dele o tempo todo, porque se acha incapaz de ter um outro relacionamento, ou tem medo de ficar sozinho, ou tem outras coisas envolvidas também, mas que manifesta o controle aí. O medo Como de você falou, ficar cada sozinha. caso é um caso, a gente precisaria ver o caso, né? Mas geralmente a gente Exato. sabe que tem sensações de O controle. controle nessa situação, mas nós não sabemos, na verdade, quais os verdadeiros sentimentos de incapacidades e inferioridades que ele traz em relação ao relacionamento. Mas para que essa Exatamente. pessoa entenda, que veja as questões dele, né, os sentimentos dele, para serem trabalhados juntos. Isso é muito importante, dialogar. Exatamente. E é muito importante para você que quer entender um pouquinho sobre esses ciúmes, é, de realmente buscar esse processo de você se conhecer. E se você está vivenciando isso, possivelmente você também tem o processo para se olhar, que é por que você está atraindo essa pessoa ciumenta? Por que Perfeito. essa pessoa está tendo que te controlar? Por que você está dentro desse relacionamento? Eu falo, quando a gente fala por quê, não é para você sair, é para você entender. O que você tem que aprender nessa relação? Que é muito É o que importante. nós não, é o que nós não falamos sobre o ganho secundário, né? A gente pode deixar para outro dia em relação sobre o que o ganho secundário traz para ela também, ou para ele, né? Mas para ela também. Exatamente. Exatamente. Existem as dependências emocionais e existem os ganhos. Eles podem ser positivos ou negativos. E às vezes você está ganhando algo e ali está envolvendo isso. O medo do outro chama. O medo do outro chamar para conversar. Eu percebi Ah, tá. essa, Medo do outro essa, chamar. Oi? medo Fica. do outro. Essa interrogação só que deixou uma dúvida para nós, né, Maide?
Você fala assim, medo do outro, a gente entendeu o medo do outro. Mas chamar para conversar, você quer chamar o outro para conversar? Só isso que E nós você não tem entendemos. Eu medo? não entendi, né? Às vezes você pode ter medo de chamar o outro para conversar. Foi isso que eu entendi aqui. Eu também passei, Ou, pensei nisso, né? apesar que não está uma afirmação. Mas é bem importante entender que é uma oportunidade, é uma oportunidade muito grande para você se autoconhecer e para você mergulhar nesse processo interno em você. Dentro disso, tem um grupo VIP, tá? Aberto. Vai lá no link da bio, entra lá no grupo e nós vamos estar lançando agora, abrindo as inscrições para o curso básico da HQI, onde você vai entender esse processo profundamente, tá? Esse processo do controle sobre os sentimentos, sobre as informações que estão envolvidos. Você vai olhar, conhecer todo o sistema, quais os sistemas, quais os fatos, quais os traumas você vai buscar dentro de cada sistema, dependência emocional, tudo você vai encontrar ali no curso básico. Como você se autocurar. São 7 passos onde você pode autocurar qualquer incômodo ou qualquer situação que você queira resolver. Então, assim, é uma busca, é uma jornada maravilhosa e é um processo de autoconhecimento maravilhoso. Então, para você que está querendo realmente ver esse processo dos ciúmes do relacionamento, já vai lá na bio, entra no grupo VIP, porque já vai estar lançando as inscrições. E são poucas vagas, não é muitas vagas. Para quê? Para a gente realmente dar essa atenção, para realmente trabalhar específico com cada uma ali da jornada. Então, já vai lá, já entra no grupo VIP para ter todas as informações, tá? Aí, Tem alguma, você quer... ela consertou, aí ela colocou medo que me chame para conversar, né? Aí já é algo que está dentro dela, né? Às vezes culpa, Uhum. alguns sentimentos de culpa, ou ela realmente não tem essa, guarda dentro de si o medo do pai, o autoritarismo, eu acredito que seja isso, né? Sim, pode estar bem linkado e é bem interessante estar olhando qual o medo, medo dessa conversa, qual medo de que nessa conversa, de ser reprovada, de ficar sozinha. A gente tem que mergulhar mais a fundo. E é importante que você tenha uma pessoa para te jogar a luz, às vezes em um ponto onde você não consegue enxergar, É porque tá? É muito às vezes ela importante não ser quer enxergar esse medo, ela não quer, como você falou, às vezes você, Maíra, não quer mergulhar nesse medo. Você, como a Maíra falou, você não quer tocar nessa ferida. Mas você tem que olhar para esse medo. Por que eu tenho medo dele? Qual é o meu medo em relação a ele? Toque na ferida. Observe seu medo cada dia mais. Por que eu tenho medo dele? Eu tinha medo do meu pai lá atrás, tenho medo de autoridade. É importante você ver medo do que você verdadeiramente tem. E aí você vai trabalhar esses sentimentos. exatamente. Busque esse medo, defina o medo e coloque no papel. Medo de que essa conversa? Eu tenho medo do resultado, medo do que vai acontecer, medo de me abandonar, medo do que? Para vir mais claro, tá? Pessoal, eu queria agradecer a todos que estão aqui assistindo e todos que vão assistir. Ricardo, gratidão. Gratidão Eu por que agradeço. compartilhar esse lindo conhecimento. Gratidão por estar junto nessa jornada. E assim, eu só tenho que agradecer, tá? Gratidão a todos. Todos, todos, Gratidão todos, a todos, todos todos. também. Boa noite. E fica você ficar devendo também. Futuramente na minha live eu vou te chamar também, viu? Ah, com certeza, tamo junto. Não, é Tá. um prazer, é um prazer. Gente, assim, realmente é um prazer ter o Ricardo aqui. Foram anos e anos estudando essa ferramenta linda, né? E assim, Momento duplo, né? além de nossa, momentos, gente, imagina a pessoa aqui toda triste porque a pessoa não sabia nem sorrir, né, Ricardo? A pessoa Momento literalmente assim, maravilhoso. E eu, principalmente, para quem não sabe, eu estava estudando e, ao mesmo tempo,
com depressão, gente. Entrei no estudo com depressão, né? E foi a maior ferramenta para mim, né? Logicamente, agradeço todas as outras terapias pelo qual passei, mas o processo de autocura da minha depressão veio pela visão informacional da consciência. Sou grato ao Sérgio Roberto Secato, né, que já está em outro plano, né, que nos pôde dar, e a Deus que nos deu essa ferramenta incrível de podermos eliminar, não é ressignificar, não, gente, eliminarmos esses sentimentos da nossa consciência. Ou seja, olhar para a história e falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Claro. E, Ricardo, é interessante que nós emaranhamos muito, né? Porque, Tá, assim, gente, desde os no grupo, primeiros dias, Mar, desde os primeiros dias, mineirinha. Tá gente, é devendo, tão você tá devendo interessante. aquele pão de queijo para mim, hein? Pode, nós temos que marcar para se encontrar e tomar aquele café, né? Com pão de queijo. Vamos. Gente, é tão interessante que, assim, a gente emaranhava nos grupos com traumas ali, né? E eu também fui pro processo do HQI com depressão, estudando. E aí a gente lá no grupo, a gente um olhava para o outro assim, aquela pessoa triste não conseguia falar direito, não conseguia se expressar direito, e assim, ficava oscilando muito, ou ficava calado demais, ou dentro do grupo queria falar horrores, né? Mas não conseguia falar. Então, assim, o quanto é importante a gente conhecer os nossos sentimentos. É, assim, se a gente for falar, né, Ricardo, de tanto que foi de transformação para a gente vai ficar aqui horas e horas falando do tanto que eu fui transformada, você foi transformada com o método, né? Posso dar um recadinho para a Pode. Maide? Maide foi que tem depressão. Maide, aproveita o curso livre básico com a Maíra ou um atendimento com ela, se você entendeu hoje, tá bom? Você não vai para o curso, você não vai para um atendimento com ela. Eu garanto, para você, é uma excelente profissional. Fiquem tranquilos. Gratidão, Ricardo, gratidão. E assim, gente, é muito importante trazer essas experiências, todas as experiências que eu já tive e de cura com HQ foi muitas, muitas, né? E assim, como o Ricardo também teve. Então, vamos, se você quer se transformar, se você quer realmente ter resultado, tanto financeiro, no relacionamento, até mesmo na saúde, vamos embora juntos, dependência, entre outros, vamos nessa jornada que vai ser transformador, um transformador. Eu sempre falo, gente, que assim, eu não podia passar um álcool perto de mim, que eu estava ali bebendo, né? E quando eu fui me autocurando, não era nenhum objetivo parar de beber, né? Quando eu vi, eu já tinha me curado do alcoolismo, porque eu bebia todos os dias. Chegou um ponto dos meus colegas, né, ali próximo de mim, virar para mim assim, aqui, meus primos, que eu ia lá em Bocaiúva, né, falavam bem assim, aqui, para de beber, pelo amor de Deus, a gente não dá conta. E assim, é tão bom poder ver que a cura, poder ver a transformação, né? É muito importante, muito importante. Posso Aí, mandar um abraço? Posso mandar oi? um abraço? Giane Pode? tá aqui conosco. Giane, um beijão, faz tempo que eu não vejo você, viu? Quero fazer uma sessão de acupuntura com você também. Giane também é uma terapeuta em HQI maravilhosa e que também estava lá na formação junto com a gente ali. E gratidão, Giane, por estar aqui junto com a gente, tá? É um prazer. Depois quero também marcar uma live com você. Ai, gente, saudade também. Saudade nossa. Gente, Beijão. pode falar. Tem saudade Tchau. nossa por você. Eu falei, saudade nossa pela Gi. Um beijão para ela. Beijo. Ai, que delícia de live. Foi muito bom. Gratidão por compartilhar. Gratidão por estarmos juntas nessa jornada, né? Estarmos juntos. Isso é muito bom, isso é muito importante. Saber que a gente pode nos apoiar. Gratidão, Ricardo. Boa
Boa noite a todos. Gratidão, prazer a todos. Gratidão. Beijo, até mais.